Meus queridos, o tema da igreja para este ano é uma igreja em crescimento, e só cresce quem está vivo. E nós não queremos crescer apenas numericamente, isso também, obviamente, queremos ter o dobro ou o triplo dos membros, mas não é apenas isso. Nós queremos crescer em maturidade, em conhecimento, queremos crescer em serviço, queremos crescer em impacto que temos ou que devemos ter junto das pessoas com quem vivemos, ou até na cidade em que nós estamos. Então, ao longo do ano, nós vamos meditar sobre uma maneira de crescer como igreja, tanto a nível individual, como a nível de corpo que somos, da instituição que somos. Então, queremos ter este tema, uma igreja em crescimento. Podem dizer comigo? Uma igreja em crescimento. Amém. Que assim seja. No final de 2017 possamos estar mais próximos de Deus, mais cumpridores da missão que o Senhor nos deu. Semana passada, muitos dos irmãos não estiveram conosco, mas nós falamos da história do jovem rico. Voltámos a essa história. Uma das minhas preferidas, que mais me tem ensinado sobre a vida cristã. E o que nós vimos naquela história foi que Jesus exigiu que aquele jovem não tivesse outro Deus além dele. Aquele jovem seguia Mamon, o Deus das riquezas. Seguia o desejo de uma vida material próspera. Ele dava mais importância àquilo que era transitório, aos prazeres da vida, à sua própria glória do que à glória do Senhor. Mais do que até a sua própria salvação. Ele valorizou mais o seu dinheiro do que a sua salvação. E o texto diz-nos que ele foi embora triste e que Jesus não foi a correr atrás dele, nem baixou os padrões da entrada no reino dos céus. Ele tinha que fazer uma escolha e ele não escolheu Deus. Ele escolheu o seu dinheiro, a sua riqueza. Então dissemos que para um ano ser abençoado, para termos uma vida abundante, nós devemos ter em Jesus o nosso maior amor, em Deus o nosso bem mais precioso. Se o tivermos, se o amarmos acima de todas as outras coisas, com certeza que teremos um ano próspero, um ano abençoado, um ano de vida abundante, mesmo que tenhamos que passar por tribulações e lutas. É o grande segredo da vida, é nós sabermos viver na presença de Deus. E para sabermos viver na presença de Deus, hoje quero-vos falar de pecado, confissão e perdão. Creio que pecado, confissão e perdão vai nos acompanhar ao longo de todo este ano. Acredito que não vai haver um único dia que possamos viver as 24 horas na bitola da santidade de Deus, na perfeição de Deus. Por isso, se vamos pecar, é fundamental saber o que fazer, ter responsabilidade em lidar com os nossos erros, com os nossos pecados na presença de Deus. Eu convido-os a abrir as vossas Bíblias no Salmo 51. Salmo 51, vamos ler os versículos de 1 a 7. Se houve alguém que soube lidar com os seus pecados, e foram muitos, foi Davi. Ele foi o homem segundo o coração de Deus, mas ele também foi um pecador por excelência. Foi um grande pecador. Mas admiro também a maneira como ele sabia ou soube lidar com o seu pecado. E é sobre isso que nós vamos falar
Mas antes de lermos o texto, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, a Ti entregamos este tempo de meditação, pedindo que o Teu Santo Espírito nos fale através da Tua palavra. Usa o meu corpo, usa a minha voz, para que o Teu Santo Espírito toque vidas. Pois te pedimos, em nome de Cristo. Amém. Então diz Davi, no Salmo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus. Por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me, pois sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Então, Davi está a pedir ao Senhor perdão pelos seus pecados. O que é o pecado? O que é o pecado? Possivelmente veio assim à sua mente a seguinte expressão: errar o alvo. Certo? Pareceu? Pecar é errar o alvo. Sim. É isso que significa. Pecado é qualquer coisa, qualquer ato, qualquer sentimento, qualquer pensamento que vai contra os padrões santos de Deus. É tudo o que é feito e é tudo o que é deixado por fazer que desrespeita a vontade santa do Senhor. Pecar é sair daquilo que é o padrão de Deus, do padrão que Deus definiu como bom, como santo, como perfeito. No que diz respeito à lei moral, ao comportamento que devemos ter conosco, com o próximo e com Deus. Então, pecar é errar para com Deus. Mas nós temos um problema. E o problema que nós temos é que todos nós pecamos. Todos nós pecamos. E isto é um problema sério. Às vezes as pessoas dizem assim: todos somos pecadores, como se isto atenuasse o problema. Mas não. Quando dizemos que todos somos pecadores, estamos a anunciar que todos estamos na miséria. Esta é a verdade. Nascemos em pecado. E isto significa que, desde Adão e Eva, que por livre e espontânea vontade decidiram pecar, o pecado tem ido de geração em geração. Está na minha vida, está na vida dos meus pais, está na vida dos meus avós, dos meus bisavós, dos meus trisavós e por aí adiante. E já está na vida dos meus filhos. E isto é uma tristeza. E a Bíblia diz mesmo isto, que não há um justo, não há ninguém que siga estritamente a justiça de Deus. Não há um sequer. E todos pecaram e foram afastados da glória de Deus. A Bíblia é muito clara nisto. E isto não nos dá alegria nenhuma. A única pessoa que não pecou foi Jesus Cristo, que foi concebido sem pecado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. A Bíblia conta-nos histórias incríveis de pecado. É verdade. Muitas. É difícil escolhê-los. Começa logo com Adão e Eva, que se rebelaram contra Deus. Desobedeceram à orientação de Deus quando não tinham razão nenhuma para desconfiar que Deus tinha-lhes dado o melhor dos melhores.
Temos a Torre de Babel, que fala do orgulho humano, da soberba humana, do projeto que o homem queria criar à margem de Deus, e Deus vem e destrói por completo, confundindo as línguas. Temos histórias como o dilúvio, que Deus olha para a sua criação e era exatamente a antítese do que tinha pensado, o contrário daquilo que tinha imaginado, e o homem vivia não para a glória de Deus, mas ofendia constantemente Deus, e Deus sente que deve destruir toda aquela gente, todo aquele pecado, e apenas resta Noé e a sua família. Temos histórias de pecado como Sodoma e Gomorra, em que as pessoas viviam com uma violência extrema, com uma imoralidade tremenda, e que Deus chega mesmo a queimar com fogo toda aquela terra. Nós temos histórias de pecados pessoais gravíssimos. Abraão, Sara decidiram ter um filho através da escrava, e até hoje os seus filhos, o povo de Israel, sofre as consequências dessa decisão errada. Nós temos vidas que ficaram aquém daquilo que podiam ter sido. Sansão é um desses casos. Ele podia ter uma vida de uma outra forma, mas decidiu seguir aquela paixão que sabia que era errada. E deu-se àquela mulher. E ficou muito aquém daquilo que poderia ter feito, ter sido. Nós temos pecados de histórias, temos histórias de pecados escondidos, incríveis, que Deus dá a conhecer. Lembram-se a história de Acã? Tinham ordem para não guardar nada dos despojos de Jericó, e um iluminado decidiu que não fazia mal tirar uma parte e guardar debaixo do chão da sua tenda, Acã, e Deus revela isso, e o povo perde perante Ai, e Deus revela que era aquela família, e são todos mortos por causa do pecado que tinham cometido. Não. E se fôssemos para o Novo Testamento, também víamos histórias de pecado. Judas traiu Jesus por 30 moedas, fez mal a quem só lhe tinha feito bem. Nós temos Ananias e Zafira, que queriam o reconhecimento da igreja e que mentiram a Pedro e ao Espírito Santo e caíram mortos. Nós temos, quando chegamos às igrejas, nós vemos igrejas imperfeitas, com pecados tremendos. Por exemplo, Corinto tinha a coleção toda. É triste. Esta rima, mas é triste. Pá. É triste. E o Senhor, quando fala às igrejas do Apocalipse e aponta-lhes o pecado, diz sempre, olha, é tempo de se arrependerem e voltarem para o caminho. Então, onde nós vemos pecado, nós vemos miséria. Nós vemos sofrimento. Sabem aquelas terras, há certas terras que o cheiro do ar é muito mau. Já foram uma terra destas que a gente chega lá e o cheiro, talvez uma fábrica, ou a gente chega e o ar quase que não se consegue respirar. Mas para os habitantes daquela terra aquilo não se passa nada. Certo? Já tiveram esta experiência? A última vez foi quando fomos ao Ribatejo, não é? Aquilo era um cheiro insuportável. Assim, como é que as pessoas vivem aqui? Não, mas para elas não se passa nada. O perigo é que o nosso pecado seja tão abundante e frequente e presente que não nos cause incómodo nenhum. Esse é um problema sério. Mas onde nós vemos pecado, nós vemos miséria, vemos sofrimento. O pecado é uma catástrofe. O pecado, ele gera morte física e gera morte eterna. Ele quebra relacionamentos entre as pessoas, destrói famílias, cega homens e mulheres e destrói-os. Faz das pessoas caricaturas pálidas imagens daquilo que poderiam ser diante de Deus. Irmãos, vejam um toxicodependente, vejam um alcoólico, olhem para a figura deles e vejam o que o pecado é capaz de fazer na vida de um homem ou de uma mulher.
O pecado tem a capacidade de separar as pessoas daquilo que elas mais gostam e daqueles que elas mais amam. E a maior das desgraças que o pecado faz é separar o homem de Deus. O pecado faz-nos saborear a injustiça, a ofensa, o desejo de vingança. Ele produz amargura, dor e amarra e escraviza pessoas. Nem a bomba atómica teve tão graves consequências como a rebelião de Adão e Eva. Esta semana, o país que segue as notícias da televisão ficou em choque de ver um miúdo de 15 anos a bater num colega de escola, como se tratasse de uma besta fera a matar a sua presa. É chocante. Isso é pecado. Mas o pecado não é só mau pela forma como, ou melhor, pelo o impacto que ele tem na vida das pessoas. Ele é mau porque ele é enganador. Ele apresenta-se muitas vezes disfarçado e perfumado e é atrativo aos nossos olhos. O pecado é colocado diante de nós como apetecível, muitas vezes como agradável, como desejoso e por vezes como a melhor solução. Quantas pessoas já não mentiram pensando que estavam a fazer uma grande coisa? A tal mentira piedosa. Não, é pecado, é pecado. Tem o copyright de Satanás, que é o pai da mentira. O pecado muitas vezes é sedutor, ele atrai-nos, ele estimula-nos, ele impele-nos. O pecado promete coisas grandes, sem complicações visíveis, promete prazer e satisfação. O cara de pau de Satanás, ele chega a Jesus e diz: olha, eu dou-te os reinos todos do mundo. E diz a Adão e Eva: olha, serás como Deus se comeres o fruto. E não te vai acontecer mal algum. Mas sabem, às vezes não é preciso Satanás. Nós mesmos olhamos e nos cativa o pecado. Das histórias mais conhecidas de pecado, além de Adão e Eva, já referimos, é de Davi e Batseba. E nós conhecemos a história. O salmo que lemos há pouco, ou parte do salmo que lemos, ele é fruto do arrependimento de Davi por este pecado com Batseba. E nós conhecemos a história. Davi, naquele dia, ou naquela tarde, levantou-se e foi ao terraço do seu palácio. Olhou e viu Batseba, uma mulher lindíssima, formosa, a banhar. E ficou maravilhado com a sua beleza. Imediatamente a cobiçou, desejou tê-la para si. Possivelmente pensou que poderia ter uma aventura com aquela mulher e que nada de mal lhe iria acontecer. Jamais pensou nas consequências que aquela aventura poderia trazer à sua vida. Davi, nesta altura, Davi gozava de um tempo abençoado, um tempo próspero. O seu reino estava consolidado, o seu território crescia, ele era rico, era poderoso, tinha os inimigos de Davi tinham-lhe respeito, tinham-lhe temor, estavam nas suas fronteiras. Era tempo de prosperidade. Longe iam os tempos em que ele tinha que fugir para não ser morto por Saul. Longe iam os tempos em que ele tinha que se fazer louco nas mãos dos filisteus para que a sua vida fosse preservada. Longe iam os tempos em que ele tinha que se esconder em grutas, em cavernas, para sobreviver. E foi neste período de vitória, quando aparentemente tudo estava no melhor, que ele deu o maior tombo da sua vida. Ele caiu. Urias, o marido de Batseba, estava na guerra, estava longe. Davi, o rei, com poder e influência, podia esconder um episódio de adultério sem
problema. Ele estava longe que Batseba iria ficar grávida. Estava longe de pensar que Urias não iria aceitar ir para a sua casa quando trouxe as notícias da guerra. Jamais iria dormir com a sua esposa depois de tantos meses longe. Ele não sabia a dor de perder um filho recém-nascido. Ele estava muito longe de pensar nas consequências que aquele ato ia ter para a sua casa. Ele ia perder o respeito da sua casa, da sua família, e isso ia trazer desgraças à vida dos seus filhos. Se ele soubesse o preço, ele não tinha olhado para Batseba a segunda vez. Como Adão e Eva soubessem o preço, acredito que eles não tinham tomado aquele fruto. Mas o pecado muitas vezes apresenta-se a nós perfumado, bonito, vantajoso. O diabo muitas vezes segreda-nos ao ouvido. Não tem mal nenhum, nada te vai acontecer. Podes, tens direito, vais ficar mais satisfeito, vais ficar mais feliz. Outras vezes, como disse há pouco, nem precisamos que Satanás nos segregue nada ao ouvido, porque nós olhamos e ficamos fascinados. Pecado é errar o alvo. A palavra é amartia, não é? Errar o alvo, enganar-se, não atingir o objetivo. Pecado é fracasso, é erro, é ofensa. Um amartoloso é um pecador, é um iníquo. Outra palavra para pecado é adiquia, que significa praticar o mal, cometer injustiça, tratar de um modo injusto, lesar. Outra das palavras para pecado é parabases, que significa ir ao lado, desviar-se, transgredir. E a outra, que também é muito usada, é parapioma, que significa cair ao lado, cair, albarroar, faltar com a verdade, faltar num dever. Todas as palavras que traduzem pecado, que são usadas, são muito más. Pecado, então, é quebrar o relacionamento que temos com Deus, é trair Deus, é sair do caminho, é rebelião, é violar a lei santa e moral de Deus. E todos nós pecamos. Posso citar alguns pecados, mas há muitos outros. Por exemplo, a mentira, a palavra ofensiva, o palavrão, o sentimento de desdém, de vingança, o pensar mal ou imoralmente de alguém, a satisfação do mal de outrem, a mágoa, o ressentimento, a ganância, a soberba, a vaidade, o desconfiar de Deus, o ser infiel a Deus, os desregramentos como os vícios, a violência na família, seja física ou verbal, o preterir Deus em troca de um conforto pessoal ou de qualquer outra coisa, a preguiça, enfim, podíamos continuar. Mas seja qual for o pecado, ela é rebelião contra Deus. E faz-nos e causa-nos miséria na nossa vida. Davi arrependeu-se. O profeta Natã, enviado de Deus, abriu-lhe os olhos e ele compreendeu o mal que tinha feito. Ele invoca o Senhor Deus. Ele confessa o seu pecado. Ele demonstra desejo de voltar a sentir a presença de Deus. Vamos ler novamente o texto. Vamos lá. Vejam se não é isto que Davi demonstra perante Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado.
pois eu mesmo confesso as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Eu sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Purifica-me com hisopo. Sabe o que era o hisopo? O hisopo era uma erva, era uma planta medicinal de purificação. A primeira vez que ela aparece é quando Deus diz a Moisés que eles devem aspergir o sangue do cordeiro que purificava e que dava a salvação nos umbrais das portas, ainda no Egito. Então eles pegavam no hisopo, molhavam no sangue, estava numa bacia e aspergiam. O hisopo era aquilo que um leproso, que batiam nas feridas de um leproso para o purificar. Lava-me com hisopo, purifica-me e ficarei mais puro do que a neve. Este era o desejo dele. Este era o desejo. Nesta passagem, Davi confessa os seus pecados. Às vezes eu ouço esta oração. Os irmãos, possivelmente, eu já a fiz, possivelmente os irmãos também já a fizeram. Senhor, e perdoa todos os meus pecados em nome de Jesus. Amém. Estou fino. Já está. Isto é um espetáculo. Isto é um espetáculo. Esta oração, com o passar dos anos, incomoda-me verdadeiramente. Porque ela parece uma frase mágica de purificação. Não é? Eu digo, quer dizer, eu descarrego ali a minha culpa, a minha sujidade, sacudo-me e a coisa está feita. Mas isto nada tem de confessar os pecados. Isto nada tem de reconhecer os nossos pecados. É como sacudir o pó. Confessar, irmãos, é enumerar o que de mal nós fizemos. É expor o que foi feito de errado diante de um Deus santo. Confessar é conversar com Deus sobre o mal que nós fizemos, sobre o mal que nós pensamos, sobre o mal que nós sentimos. É reconhecer a nossa fraqueza, é reconhecer a nossa miséria diante de um Deus santo, de um Deus imaculado, de um Deus perfeito. Confessar é um ato de contrição, de reverência, de piedade, um ato de amor e de admiração para com o Senhor Deus. Confissão demonstra se estamos ou não estamos arrependidos. Ela deve esboçar lamento, sentimento triste, dor, por termos pecado contra o Senhor e estamos a entregar-lhe nas mãos daquele Deus maravilhoso que nos salvou, que deu o seu Filho para que nós não pecássemos e tivéssemos a vida eterna, colocar nas mãos do Deus Santo que nos entregou o seu Filho o nosso pecado, a nossa miséria, a nossa podridão. Confessar é isso. Ele demonstra que a confissão engrandece a santidade de Deus, a soberania de Deus, a grandeza de Deus. Ela demonstra que Deus é gracioso e misericordioso e que nós confiamos nessa graça e nessa misericórdia. A confissão é o desejo de nós voltarmos a restabelecer o laço, a união com Deus, a comunhão perfeita com o Senhor. Nada tem a ver, Senhor, perdoa os meus pecados em nome de Jesus, amém. Pronto, está feito, embora eu vou dormir, a coisa está safa. Isso não é nada. Eu acho que essa oração é um pecado em si mesmo. Quando ela não é feita com um reconhecimento claro da culpa e do pecado. É um desvalorizar do amor de Deus. Há uma passagem que normalmente ela é reconhecida como uma passagem missionária. Mas hoje eu quero analisar convosco rapidamente o arrependimento e a confissão. Abram, por favor, a Isaías 6.
Isaías 6:1 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, perdoado o teu pecado. É tremenda esta passagem. Eu convido os irmãos ao longo desta semana a pensarem um pouco neste episódio, como terá acontecido. Mas Isaías, para ir ao templo, naturalmente teria feito um sacrifício pelos seus pecados. Mas quando ele entra e tem aquela visão sobrenatural da glória de Deus, da presença de Deus, quando ele tem a visão da santidade de Deus, da pureza que o Senhor emanava, e ao mesmo tempo ele olhava para si e via-se como imperfeito, como pecador, como sujo diante da presença de Deus. Ele só diz: ai de mim, ai de mim, ai de mim, estou perdido. Estou perdido porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O pecado de Isaías, o pecado que Isaías cometia, o pecado que ele conhecia, que era realizado por si, que era feito por si, fazia-o sentir-se indigno de estar na presença de Deus. E fazia sentir-se justo se Deus agisse contra ele. E o melhor que naquele momento, quando ele tem aquela visão da glória de Deus, o melhor que podia acontecer era o Senhor ser misericordioso, para com ele derramar a sua misericórdia e a sua graça para que lhe valesse naquela altura, porque jamais ele sentiria digno ou poderia estar na presença gloriosa e santa, imaculada de Deus. Então ele está ali sujo, pequenino, diante de um Deus santo, grandioso, poderoso, sublime, e ele ali conhecendo a sua vida, os seus defeitos, os seus problemas, as suas imperfeições. Terrível. Deve ter sido assustador. Deve ter sido assustador. Como assustador vai ser para todos aqueles que um dia chegarem à presença de Deus, sem terem sido lavados com o sangue do Cordeiro. E ali naquela altura, o Senhor gracioso e misericordioso manda um serafim com uma brasa do altar de Deus, purifica os seus lábios. E o torna aceitável na presença de Deus. É isto que o perdão significa. Como se Deus abraçasse Isaías e o recebesse na sua presença. É isto que acontece quando nós confessamos os nossos pecados e nos entregamos nas mãos do Senhor. Nada tem a ver com o sacudir da poeira do pecado que nós temos. Se voltarmos ao capítulo 51 de Salmos, ao Salmo 51, vamos ver que era este o sentimento que Davi queria. Versículo 8 diz assim: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. E um pouco mais à frente,
Ele diz, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Davi sabia que não o conseguia sozinho. Davi sabia que não conseguia estar na presença do Senhor aprovado. Ele carecia de Deus para que o ajudasse e o restaurasse e o conduzisse a viver na presença do próprio Deus. Então ele no versículo 10 ele diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Estamos quase a terminar. Sabem qual é a tendência normal de encarar os nossos pecados? A nossa tendência é esta. É desvalorizar, minimizar o nosso pecado. O pecado dos outros normalmente é gigantesco e cheira muito mal. O nosso pecado, pronto, não é assim tão mau, até porque temos boas razões para o cometermos, pelo menos inventamos-las. Às vezes dizemos, porque nos disseram isso, então eu disse aquilo, porque nos fizeram isto, então eu comporto-me desta forma, ou porque aparentemente não tinha outra solução, então fui obrigado e constrangido a agir desta maneira. Mas só há uma maneira de nós lidarmos com o nosso pecado. É encará-lo com sinceridade, é reconhecê-lo, é perceber a sua gravidade e entregá-lo em confissão, em verdade e em lamento diante do nosso Deus. Por isso, o que está aqui, pode desapagar aí, se faz favor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. De uma maneira sábia, nós lidarmos com os nossos pecados é confessá-los e entregá-los diante de Deus. É concordarmos com Deus sobre o mal que nós cometemos. Enquanto estamos a falar de pecado, eu não sei se houve alguma situação que o Espírito Santo falou ao seu coração. Não sei se, enquanto falávamos de pecado, se alguma situação, alguma circunstância, vamos chamar algum pecado, o Senhor lhe falou agora. Só há uma maneira de lidar com o pecado. É confessá-lo diante de Deus em arrependimento. Então eu quero desafiá-lo a reconhecer a sua miséria, o seu pecado e a pedir perdão ao Senhor. Deixe de dizer, Senhor, perdoa todos os meus pecados em nome de Jesus, amém. Mas encare o seu pecado com realidade. Antes de pregar para os irmãos, eu fiz este exercício. E pus perante Deus as falhas que tenho tido. E senti uma gratidão tão grande pela misericórdia. E um desejo tão grande de não voltar a cometer. Este é o desafio. Todos os dias, 2007, o irmão vai pecar. Lide com o seu pecado, com santidade. Se há alguma coisa que tem acompanhado durante anos e que não consegue sozinho, então peça ajuda. Peça ajuda. É para isso que nós cá estamos. Vamos lá. Senhor Deus, estamos diante da Tua santidade, Senhor, do Teu amor, reconhecendo que Tu és um Deus santo, um Deus bom, um Deus sublime, um Deus maravilhoso, Senhor. Sabemos que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, Senhor.
e que Tu tens sido tão gracioso connosco. Mas não queremos de maneira nenhuma, Senhor, pecar por pecar, só porque sabemos que Tu tens um coração grande em perdoar. Nós queremos, Senhor, entregar-Te a nossa humanidade, a nossa carne, Senhor, para que Tu faças uma obra em nossa vida. Que cada dia seja uma luta contra o pecado e tenhamos o desejo de não o cometer, porque Te ofende a Ti, ofende-nos a nós e ao nosso próximo, Senhor. Nós não queremos isto. Por isso Te reconhecemos, Senhor. Te reconhecemos aquilo que somos. Te entregamos quem somos, o que fazemos, Senhor. E Te pedimos que Tu nos enchas do Teu Santo Espírito e que nos faça pensar em coisas boas, santas, agradáveis a Ti. E que seja essa a nossa vontade também, de as realizar para a Tua honra e glória. Cada um de nós tem pecado. Cada um de nós tem falhado para contigo. E que cada um de nós possa agora, Senhor, entregar-Te algum mal, algum pecado que tem cometido, alguma tendência. Tem misericórdia de nós. Pois nós oramos no nome daquele que é o nosso Senhor e Salvador, cujo Seu sangue nos purifica de todo o pecado. Jesus Cristo. É em Seu nome que nós oramos. Amém. Só ouvir o pós-lúdio.